Bom dia, 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 meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Arnaldo. Continua acordando cedo mesmo no carnaval, hein, Arnaldo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Ilka. Bom dia, Daniel Cristiel. Bem-vinda, Vera. Vera, gostei de ver essas fotos aí, rapaz. Que estilo de vida, hein, Vera? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bill. Tá acordando cedo também no carnaval, hein, Bill? Parabéns. Bom dia, Diogo. Bem-vinda, Regina. Bom dia, meu povo. Bom dia, Magno Vieira. Magno, tá acordando cedo no carnaval também, é, Magno? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Valéria. Como está Sinop, no Mato Grosso? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia, Bi. Bom dia, galerinha. Bom dia, Edna. Aqui em Salvador também tá chovendo. 7 horas em ponto. Galera, eu não sei você, mas hoje era carnaval. Hoje nem era para ter live. Bem-vindo, James Navarro. Tá acordando cedo, James Navarro. Hoje não era nem para ter live, sabia? Mas eu tava precisando de gravar um material para mim. Então você vou usar a live para gravar um material. E tenho certeza quem tá aqui hoje vai aproveitar, porque vai ter conteúdo demais. Então se prepare, porque aqui hoje nós vamos criar um modelo para que 2024 seja o ano modelo da nossa vida no negócio Herbalife. Então se prepare que eu estou entusiasmadíssimo. Daqui a pouco já vou tomar meu Shape Control. Daqui a pouco não, vou tomar logo agora antes que eu esqueço. Tem coisas que a gente não pode esquecer, tem que fazer logo de uma vez. Preparadíssimo. Galera do Mato Grosso, 6 horas da manhã no Mato Grosso aí. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Independente de religião, independente de época do ano, independente se eu estou no Brasil ou se eu vou estar num cruzeiro, a gente sempre começa as nossas lives com um versículo bíblico, né? E o versículo bíblico, ele fala muito para mim e para você, né? Às vezes a gente fica procurando esperança onde a gente não acha. E às vezes a gente esquece de Deus e a única pessoa que pode dar vida pra gente, pode dar esperança pra gente, é Deus. E a gente esquece dessa parte. A gente pula essa parte e quer colher resultados onde a gente geralmente não vai conseguir. Então, bem-vindo meu amigo Alexandre Carneiro. Hoje o versículo bíblico está lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, versículo 11 e a metade do 12, beleza? Então Ezequiel, capítulo 37, versículo 11 e a metade do 12. Eu não sei porquê, cara, eu tô achando que esse telefone tá torto e aí me irrita aqui, sabia? Fica me irritando. Eu não sou de irritar muito não, mas tem hora que eu me irrito com coisas assim que acho que eu sou muito perfeccionista, beleza? Vambora! O que é que diz Ezequiel 37, 11 e uma parte do 12? Diz o seguinte: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e permaneceu a nossa esperança. E pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor. Beleza? Então, o que que esse versículo bíblico quer dizer para mim e para você? Acho que vale a pena a gente focar um pouquinho nisso aqui nessa manhã, sabia? Já que hoje é um dia totalmente diferente, não é normal, né? Segunda-feira de carnaval só acontece uma vez por ano. Então vamos focar aqui, vamos concentrar aqui. Hoje eu não vou ficar pedindo para você mandar aviãozinho não, que a pessoa mais interessada nessa live hoje sou eu. Então eu vou prestar atenção nessa live, eu tenho certeza, porque o conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje é para construir um modelo de negócio, para trazer liberdade financeira para a minha vida e para a sua vida e quem sabe para as próximas gerações. Uma coisa eu posso aprender com esse texto de hoje
Esse texto de hoje, ele fala para mim e para você que às vezes os desafios desaparecem na nossa vida, né? Às vezes os nossos sonhos deixam de existir. Às vezes o sorriso, né, abandona o nosso rosto e começa a aparecer lágrimas, né? E deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui assistindo essa live. Aquele povo de Israel que saiu para fazer uma viagem curta do Egito até a Terra Prometida, passou muito tempo ali, né? E eles ficaram desesperançosos, né? Que não chegava, era uma batalha atrás da outra, né? E teve aquelas histórias daquele monte de pragas e acontecimento. Eles já estavam sem perspectivas, né? De viverem aquele sonho deles, viverem um novo dia. Eu não sei como que você está hoje, né? Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. A gente imagina de um jeito e as coisas acontecem de outro. Eu sei que tem muita gente hoje, né, vivendo uma situação mais ou menos parecida com essa. Às vezes a vida está sem sentido, sem esperança, uma vida vazia, não acredita que algo bom pode acontecer. Uma coisa eu posso dizer para você sem medo de errar. Quando Deus criou a mim, criou a você, né? E da mesma forma que ele direcionou lá o profeta Ezequiel, para que o profeta Ezequiel, tem até uma música que fala disso, sabia? Tem uma música que fala sobre Ezequiel falou para os ossos, imagina lá, era um campo, né, cheio de ossos, e Ezequiel falou para os ossos se juntarem. Galera, imagina bem, aquele punhado de ossinho lá, imagina um cemitério cheio de osso e os ossos começam a se juntar e formar pessoas de novo, formar animais. Imagina que poder que Deus tem, né? Então, quando Deus falou para o profeta Ezequiel declarasse que desse vida àqueles ossos, né? Eu quero dizer para você, do mesmo modo, né? Eu não sei o que você pode declarar, mas eu nasci numa cidade muito pequena de Minas Gerais e o meu sonho era ser rico, né? Eu queria era viajar o mundo. E a gente passou por muitas dificuldades aí. No meu começo do negócio Herbalife, por exemplo, né, desde novinho lá, comecei a trabalhar muito novo. Depois aconteceu que apareceu um trabalho, comecei a trabalhar de turno, né? Primeiro era durante o dia, depois eu trabalhava de turno. O que é trabalhar de turno, Wellington? Durante muitos anos eu trabalhava de 7 da manhã às 3 da tarde, a outra semana era de 3 da tarde até às 11 da noite e outras semanas era de 11 da noite até 7 horas da manhã. E trabalhei por muito tempo assim, até apareceu uma oportunidade para mudar para São Paulo, uma cidade totalmente diferente, grande, trânsito, confusão, violência. Mas uma coisa eu sei, Deus foi me direcionando, né, para onde eu ir, para onde eu não ir. E tem lugares que às vezes nem era vontade dele eu ia e me ferrava. Então deixa eu dizer para você, uma coisa eu sei, eu posso declarar aqui, que a minha vida ela foi mudada quando Deus vai me conduzindo e me tirava de um lugar onde eu não devia estar e me colocava no lugar correto. Eu queria pedir para você agora, para a gente já finalizando essa parte aqui do início da nossa live, é que você abrisse seu coração, né? Veja que é possível você restaurar os seus sonhos novamente, né? Retomar os seus projetos. Sabe aqueles projetos que você escreveu ali no início do ano, né? A gente colocou as metas ali naquela última semana de dezembro. Quem sabe está na hora de restaurar aqueles sonhos, restaurar esses projetos. Uma coisa eu posso dizer para você, acredita que eu estou falando, Deus vai agir na sua vida. Sabe o que Deus tudo deseja? Ele quer que você faça a sua parte. E às vezes a sua parte é mandar um direct aí agora. Às vezes a sua parte é entregar um convite. Às vezes a sua parte é fazer uma apresentação. Às vezes a sua parte é falar com alguém diferente, tá? Então deixa eu dizer para você, quando a gente pega aquele texto bíblico, né, os israelitas eles tinham pecado, né, mas eles tinham também se arrependido, tinham voltado o coração deles para Deus. Então o meu convite para você nessa manhã de segunda-feira é que mesmo que a esperança tenha secado aí na sua vida, né, Deus pode mostrar para você, da mesma forma que mostrou para os israelitas, o poder da palavra de vida, né? Então às vezes a gente fica desanimado, toda vez que a gente arrepende, né, dos nossos pecados e a gente volta ali para Deus, a gente vive uma vida nova, sabia? Uma vida de esperança. Então eu quero dizer para você que Ele tem poder, né, para restaurar, transformar qualquer maldição que tem na sua vida em bênção, né? Ele pode transformar morte em vida, mas depende de você acreditar e de você fazer a sua parte. A gente precisa ter fé, acreditar nas palavras proferidas por Deus. Então
Profetiza isso na sua vida, meu irmão. É sério. Começa hoje profetizando, sabe por quê? Quando em Deus, né, quando a gente tem a esperança, né, tudo que pode parecer perdido pode ser renovado. Então eu queria que você ficasse com essa mensagem hoje. Hoje pode ser um dia que vai marcar sua vida para sempre. Eu não sei as decisões que você vai tomar hoje, mas uma coisa eu sei: se tem esperança em Deus, a vida pode mudar completamente. Beleza? Hoje é a nossa live de número 1017. Hoje não estava programado ter live, mas já estou avisando, se você já quiser sair da live, pode sair, porque a live vai ficar gravada, independente se vai dar 10, 20, 50 ou 100 pessoas, tá? Vai ser uma live que pode ser que demore até mais do que 8 horas, mas eu preciso desse conteúdo dessa live que eu quero gravar e vou deixar essa live disponível. Então, se eu fosse você, eu já pegava papel e caneta, porque hoje a gente vai estar falando sobre ter liberdade financeira. E liberdade não tem nada a ver com ter dinheiro. Liberdade é muito mais do que ter dinheiro. Então se prepare, papel e caneta na mão. Para as pessoas que gostam da frase do dia, anote aí a frase do dia, que ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é construir liberdade financeira. E a frase do dia é, anota aí: para ter algo que você nunca teve, você vai ter que fazer algo que nunca fez. Vou repetir para você, a frase do dia é: para você ter algo que nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. Estou muito entusiasmado, viu, Magno Vieira? Hoje, o convidado da nossa live serei eu, o Hélio Tartuso, membro da equipe presidente, um dos próximos 20K da Herbalife. E estou entusiasmadíssimo que 2024 é o ano da vitória. Se você acredita ou não, não me interessa. Mas se eu fosse você, eu tomava posse dessa palavra. 2024, você vai fazer muito mais do que você fez em toda a sua vida. Se prepare! Hoje nós vamos falar aqui sobre espaço vida saudável, horário estendido. Eu queria que você entendesse esse conceito, tá? Primeira coisa, é importante você entender que nós vamos falar de liberdade financeira e que é muito mais do que independência financeira, tá? Liberdade financeira é quando você tem muito dinheiro e você tem tempo para usar esse dinheiro. É diferente, por exemplo, de um médico, advogado, engenheiro, arquiteto ou qualquer outro profissional liberal que ganha dinheiro, mas às vezes ele não tem liberdade, porque se ele ficar um ano no hospital, deixa de ter receitas, deixa de ter ganhos, ele tem que baixar o padrão de vida dele, né? Ah, Wellington, eu sou executivo de uma multinacional, ganho aí, sei lá, 30 mil reais por mês. Ótimo, excelente dinheiro, mas na hora que chegar amanhã, se for demitido, como é que você vai viver? Então é disso que nós vamos estar falando aqui hoje, como construir liberdade financeira, tá? E nós vamos falar, hoje essa live é direcionada para criar liberdade financeira através do negócio Herbalife, ok? Então esse é o foco de hoje. Wellington, hoje nós não vamos ter assuntos adversos de outras áreas, não. O foco é em construir um negócio baseado na Herbalife como forma de garantir o futuro seu, da sua família e das próximas gerações. Tá? Só para você entender um pouquinho o conceito do espaço vida saudável, hoje nós podemos trabalhar com a Herbalife de diversas formas, né? Podemos vender os produtos fechados, podemos fazer clientes prêmios à distância, podemos trabalhar com as maratonas, podemos trabalhar com os desafios, mas o foco dessa live hoje é trabalhar com o espaço vida saudável, criar a sua liberdade financeira através do espaço vida saudável, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente começar essa live, eu não estou convidando você para essa live hoje para você ter apenas um espaço vida saudável bem sucedido, não. O meu convite para você hoje, o foco dessa live hoje, não é você, por exemplo, ter um espaço que atende 20, 30, 40, 50, 100 pessoas e você ganha 10, 20, 30 mil reais. Não, não é o foco dessa live. O foco dessa live é que você construa rede de espaço vida saudável. O tempo todo o nosso foco, tudo que eu falar para você, eu queria que você pensasse: eu tenho 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000 espaços na minha organização. É isso que eu queria. Toda hora que eu falar alguma coisa, você pensa: eu vou ter X espaços na minha organização. Então hoje nós vamos falar sobre construção de rede, tá? E para isso nós vamos usar o conceito do espaço vida saudável horário estendido. O que eu queria que todo mundo prestasse atenção aqui agora, tá?
O que é o mais importante que a gente precisa entender nesses primeiros minutos de live, tá? Antes de a gente dar o pontapé inicial do conteúdo da live. É que a gente não está mudando nada, tá? Não é que agora é algo novo, não. O que nós estamos fazendo é que a gente está adicionando um tempero, né? Um tempero novo, né? Adicionando algumas melhorias no projeto que nós já temos. Para que, Wellington? Para que a gente possa ser mais produtivo. Então, esse é o foco dessa live de hoje, é que você possa ser mais produtivo a partir do conhecimento, a partir da estrutura que você tem. Beleza? Wellington, de onde veio esse conceito, né, de espaço vida saudável, horário estendido, espaço vida saudável mais produtivo? Deixa eu te falar de você. Esse projeto, na verdade, começou lá no Porto Rico, né? Só para vocês entenderem hoje, galera, eu não sei se vocês acompanham os grandes líderes da Herbalife, né, a nível mundial. Hoje, o distribuidor da Herbalife que mais viaja ao mundo dando treinamentos sobre Herbalife chama-se Jonathan Rodrigues. É o cara que mais viaja hoje. Não é a pessoa que tem o maior nível na Herbalife, tá? Apesar que ele tem um nível chamado 110K, que é 11 vezes mais do que o meu nível, né? Mas é o cara que mais viaja o mundo dando treinamento. Semana passada estava ele e o Dr. Nathaniel Wilniski num país aí lá da Ásia, nem sei onde era. Então, deixa eu dizer para você, tudo começou isso lá em Porto Rico. O Jonathan Rodrigues era um cara que era enfermeiro, já esteve aqui no Brasil, hoje ele está no nível chamado 110K, né? E no ano de 2018, ele chegou no nível da Herbalife chamado 50K. E ele chegou no nível da Herbalife chamado 50K com apenas 244 espaços de vida saudável. É isso que eu queria que você entendesse aqui agora, preste atenção. Imagina você ter na sua organização 244 unidades de espaço de vida saudável abaixo de você até o terceiro nível. Então, gente, isso é muito pouco. Imagina que você tenha 10 primeiras linhas e esses 10 primeiras linhas, cada um tem 5 primeiras linhas, aí já tem mais de 50 e cada um desses 5 tem mais 5 também e aí já passamos de 244 espaços. Então, eu queria que você entendesse que uma pessoa no mundo da Herbalife chegou no nível chamado 50K com apenas 244 espaços. Qual que é a diferença desses espaços deles para os nossos, para os meus, por exemplo? Aqui no Brasil, a média, quando eu falo média, né, somos os espaços todos e divide por todo mundo. A média no Brasil é de um espaço vida saudável, ele movimenta em torno de 1.700 pontos, mais ou menos. Média Brasil, 1.700 pontos, tá? O que acontece? Que lá no caso do Jonathan Rodrigues, os espaços dele movimentam 7.200 pontos. Bem dizer, 5 vezes mais do que a gente movimenta aqui no Brasil hoje. E outra coisa, eles atendem todas as classes sociais e número 2, eles pegam e eles atendem em média de 100 pessoas por espaço. Então é isso que eu quero que você entenda, tá? Poucos espaços, altamente produtivo. Qual que é o foco dessa live de hoje? É transformar você numa pessoa altamente produtiva, ou seja, com poucos espaços de vida saudável na sua organização, você pode mudar de nível, inclusive esse ano, de 1 ou 2 vezes. Então vamos aprender primeiro alguns conceitos, tá? O que quer dizer? Nós vamos falar de duas coisas juntas aqui, tá? Duas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos falar uma de horário estendido. O que é horário estendido, Wellington? Me explica. Horário estendido é quando um espaço, por exemplo, abre 7 horas da manhã e fecha lá 7 horas da noite, ou abre 6 da manhã e fecha 8, fecha 9 da noite. Então, ou seja, horário estendido é diferente de ter espaços no Brasil que só funciona na parte da manhã. Muitos espaços no Brasil, inclusive no sul e no sudeste, que só funcionam na hora do almoço, né? Tem espaços de vida saudável que só funcionam à noite. E horário estendido quer dizer que alguém vai começar de manhã, o espaço abre de manhã e só fecha lá à noite, tá? Então, ou seja, é no mínimo 12 horas funcionando. Então,
Resumindo, o que significa horário estendido? No mínimo 12 horas funcionando. Primeiro, esse é o primeiro conceito que você precisa entender. O espaço vida saudável, ele precisa funcionar no mínimo 12 horas. Você já está pensando, tá louco? Eu não aguento isso, eu vou me cansar? Aí entra o segundo tema nosso, que chama-se horário estendido compartilhado. Essa palavra compartilhado, ela é fundamental para que o projeto dê certo, tá? Quando eu anunciei a live, eu falei que eu ia entregar para vocês um projeto onde as pessoas poderiam criar liberdade financeira e tá ganhando 3, 5, 10, 15, 20, 30 mil reais a mais do que ganham hoje só nesse ano já. Então, o horário compartilhado, ele quer dizer que nesse horário, por exemplo, de 7 às 7 da noite, de 6 da manhã às 8 da noite, não importa, não vai ser apenas uma pessoa que vai estar trabalhando no espaço, nós vamos ter vários distribuidores ali, beleza? Então, é importante você entender esse conceito aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que quando eu tenho um espaço nesse modelo, abre 7 horas da manhã e funciona até 7 da noite, no mínimo 12 horas, tá? E esse horário, esse espaço, ele tem várias pessoas trabalhando junto. O que acontece nesse momento? Aumenta a possibilidade de maior produtividade para o espaço. Você concorda comigo que um espaço que funciona 2 horas, ele é menos produtivo do que um que possa funcionar durante 10, 12 horas, né? E funcionando sempre com clientes? Então a primeira coisa é isso. Outra coisa importante que você precisa entender sobre o horário estendido e compartilhado. A gente precisa dividir, tá? Dividir a operação do espaço vida saudável, tá? Como que eu faço isso, Wellington? Dividir em horários, tá? Dividir em horários. Por exemplo, alguém vai abrir 6 horas da manhã, mas não que alguém trabalha no comércio local e que só começa a trabalhar as lojas só abre 9 horas, por exemplo. Entendeu? Então alguém vai abrir 6 horas da manhã e vai trabalhar até 8, 2 horas só ali no espaço vida saudável, 8 horas ele vai para o trabalho dele lá tradicional, né? Alguém vai sair, por exemplo, de um trabalho 6 horas, por exemplo, e vai poder ficar num espaço de 7 até as 9 da noite. Então eu quero que você entenda isso aí. Qual que é a melhor forma de explicar isso aí para todo mundo de uma forma que todas as pessoas conseguem entender? Igual Jesus explicava por parábola. Deixa eu explicar para vocês qual é a melhor forma de entender esse projeto de espaço vida saudável, horário estendido e compartilhado, tá? Funciona da seguinte forma. Imagina um avião que vai sair de Salvador e vai até Porto Alegre. Então ele sai de Salvador, faz uma escala em Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte ele faz uma escala em Curitiba e depois ele chega até Porto Alegre, ok? Então imagina um avião, sai de Salvador, para em Belo Horizonte, sai de Belo Horizonte, para em Curitiba, sai de Curitiba e para em Porto Alegre. Nesse trajeto aqui, ó, só tem um avião, tá? O mesmo avião que saiu de Salvador, ele vai chegar a Porto Alegre, tá? Agora, o que é importante? Que em Salvador entrou um piloto e uma comissão, né? E uma equipe dele ali, né? O avião estava limpo, as pessoas, alguns passageiros entraram em Salvador e desceram inclusive lá em Belo Horizonte. Quando chegou em Belo Horizonte, outra equipe, outro piloto e outra equipe entram no avião ali. Então, outra equipe entra no avião em Belo Horizonte e que vai até Curitiba. Alguns passageiros desceram em Belo Horizonte, outros não desceram. Outros novos entraram em Belo Horizonte para ir para Curitiba ou para Porto Alegre. E o voo continua até Curitiba. Quando chega em Curitiba, entra outro piloto, outra equipe técnica ali do avião. E acontece que algumas pessoas entram, outros saem. As pessoas limpam o avião e o avião chega até Porto Alegre. Resumindo a história, nessa viagem de Salvador, escala em Belo Horizonte, escala em Curitiba, escala e ponto final, viagem parada final em Porto Alegre, nós tivemos um único avião e nós tivemos 3 operadores. Um que começou a operar em Salvador, um piloto de Salvador, um piloto de Belo Horizonte e um piloto de Curitiba. Só para você entender, esse é o conceito, tá? Esse é o conceito do horário estendido, um avião que sai de Salvador e só para em Porto Alegre, e nós tivemos 3 pilotos e 3 equipes técnicas aí dentro do avião. E é assim que funciona. Então, se você entender só esse conceito aqui, já você vai entender toda a live de hoje. Então, primeira coisa que a gente precisa é dividir, tá? Dividir o espaço vida saudável em turnos. Wellington,
Em quantos turnos eu devo dividir um espaço vida saudável para que ele seja altamente produtivo? No mínimo em 3. No mínimo em 3. Não tem máximo, tá? No mínimo em 3 e não tem máximo. Outra coisa importante, tem máximo porque não pode passar, não pode ser menos que 1 hora, beleza? Então, aí ó, lá na cidade da Ângela já vai inaugurar uma academia 24 horas. Daqui a alguns anos nós vamos ter espaço funcionando 24 horas também, aguardem isso aí. Só aguarda. Daqui a alguns anos nós vamos ter espaço funcionando durante 24 horas. Então, ou seja, o mínimo que precisa ser é 1 hora, tá? Ninguém pode ser o dono de um turno com menos de 1 hora e ninguém pode ser dono de turno com mais de 6 horas. O ideal são 4 horas, beleza? 4 horas que é o ideal. No meu caso, por exemplo, a minha filha Priscila fica 3 horas e meia. Fica de 6h30 até as 10. Eu fico de 10 até as 16, eu fico 6 horas. O meu filho Felipe fica de 16 às 19, fica 3 horas. Então só para você entender como que funciona no meu caso hoje, tá? Mas pode ser que no seu aí vai ter alguém que vai ficar de 6 às 7, alguém de 7 às 11, alguém de 11 às 16, alguém de 16 às 20, ou de 7 às 11, de 11 às 15 e de 15 às 21. Não sei, mas o importante é que você entenda que o mínimo é 1 hora e o máximo vai ser 6 horas, tá? Fica tranquilo que essa live vai ficar gravada, tá bom? E essa live aqui, se ela precisar de ir até 8h30 da manhã, eu tô tranquilo, porque eu tô precisando do conteúdo dela. Então eu tô gravando ela para mim e você vai poder usar. Mas se você quiser assistir ao vivo aqui, é melhor ainda, que aqui você pode fazer perguntas, você pode tirar dúvidas. Mas o importante é você entender que a gente vai ter esse material disponibilizado para você. Então vamos entender alguns conceitos. Eu quero falar algumas regras aqui bem detalhadas e no final eu tenho uma notícia boa para você. Não sei se você sabe, no Brasil, mas tem mais de 5.565 cidades. Se eu não me engano, esse é o número de cidades no Brasil. Imagina, a gente vai sair daqui com um plano que a gente vai poder espalhar esse negócio pro Brasil inteiro. Esse ano nós vamos abrir mais de 1.000 espaços de vida saudável. Se preparem, que eu nunca tive tão entusiasmado na minha vida. Então, eu queria deixar algumas regras aqui, tá? Eu não sei se você está com papel e caneta. Se não tá, eu sugiro você depois assistir a live de novo, 1, 2, 3 vezes. Um dia desse eu vi a Fabiana Sarmento falando que teria que assistir uma live umas 10 vezes aí, né? Eu não sei quantas vezes você vai assistir depois, mas é importante você pegando cada um. 5.575 cidades. Muito bem, Diva, obrigado aí. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Agora, sabe o que é importante dessas 5.575 cidades, galera? 73% dessa cidade, ou seja, mais de 4.000 cidades, tem entre 10 e 20 mil habitantes. Ou seja, são cidades pequenas. Mais de 73% das cidades do Brasil são cidades pequenas. Eu sei que tem cidades de 1.000 habitantes, 1.200 habitantes. Mas então eu queria que você entendesse que tem um mercado gigantesco para a gente poder desenvolver esse projeto. Eu quero falar algumas regras aqui. Regra número 1. Tem que ter no mínimo 3 anfitriões diferentes operando cada turno no Espaço Vida Saudável, tá? Wellington, pode ser alguém que fica de manhã até 1 hora da tarde e alguém de 1 hora até a noite? Não é o ideal. O ideal, no mínimo 3 anfitriões. Um café da manhã, um almoço e um jantar. Grosseiramente seriam essas 3 aí, tá? Mas pode ser mais, mas no mínimo 3 pessoas precisam atender um espaço vida saudável. O que é uma regra obrigatória, já que são no mínimo 3 pessoas? É que os 3 todos sejam abaixo de uma única pessoa aqui, tá? Então, eu sou a pessoa aqui que aluguei o espaço, por exemplo, e aqui eu posso ter um primeira linha meu, um outro primeira linha meu e um outro primeira linha meu. Ou eu posso ter, por exemplo, um primeiro, um segundo e um terceira linha meu. Não importa. Mas o importante é que quem tiver naquele espaço Vida Saudável seja abaixo do anfitrião ali, a pessoa que teve iniciativa, que foi lá e localizou o ponto, ou que abriu o espaço, que alugou lá o ponto comercial, ou não, eu sei o que foi, beleza? Mas o importante é que as pessoas que estão dentro daquele espaço ali sejam abaixo. Essa é a primeira regra. Outra regra é que o anfitrião, ele precisa
Toda vez que alguém assumir um dos horários, não importa se é de 7 às 11, se é de 6 às 7 da manhã, se é de 8 às 10 da noite, não importa. O importante é que toda vez que tiver um anfitrião lá, ele precisa ter 2 distribuidores treinando com ele. Então imagina bem, vamos imaginar que seria lá o Magno Vieira e teria lá o Augusto e a Paloma, junto com o Magno Vieira no horário dele. Então, sei lá, vamos imaginar aqui que teria aqui, sei lá, a Bill, a Dália e, sei lá, e Maria da Silva lá, outra pessoa, não importa. O importante é que naquele horário sempre precisa ter uma pessoa que é o coordenador do turno e precisam ter 2 distribuidores. Ô Wellington, para que precisa de ter esse formato? É para quando a gente pensa um pouquinho na frente, quando esse espaço vai abrir, nós já temos 3 operadores para o próximo espaço. Nós já temos alguém para ficar no turno A, no turno B e no turno C. É importante você entender esse conceito logo agora, porque você vai abrir de qualquer jeito e aí depois você vai e as coisas não vão dar o resultado que nós estamos falando aqui agora. Eu estou falando, galera, preste atenção no que eu estou falando aqui. Eu estou falando que 100% dessa sala aqui, não importa se você é um distribuidor da Herbalife ou se você é apenas um convidado. Eu estou dizendo para você que o mínimo que você pode chegar é no nível de get da Herbalife no final desse ano, ganhando entre 5 e 15 mil reais. Isso é para 100% dessa sala, beleza? Outra coisa importante que a gente precisa entender é que cada anfitrião, né, ele de turno, ele só pode ficar ali um turno. Ô Wellington, eu não posso ficar de 7 até as 11 e depois voltar de 18 às 20 horas? Não. É uma pessoa, a pessoa só pode ficar um turno ali só. Então se dividir o espaço em 3 turnos, você só pode ficar um. Ô Wellington, e nos outros turnos? Tem tantas coisas para a gente fazer na Herbalife. Por exemplo, você pode estar visitando os seus espaços da sua organização, você pode trabalhar com os desafios, você pode trabalhar com sua maratona, você pode ficar em casa namorando. Tem muita coisa que você pode fazer. Mas o importante é que o distribuidor que fica responsável por um turno, ele só pode ficar um turno. Outra coisa importante, a gente na hora de divulgar o funcionamento do Espaço Vida Saudável, vamos imaginar que aqui seria, por exemplo, eu num turno, o Magno Vieira em outro e sei lá, a Valéria Reis aqui em outro turno, tá? E na hora de eu divulgar o meu horário, né, eu divulgo só o horário que eu funciono. Se eu fico lá de 7 às 11, para todo mundo eu vou chamar para vir para o café da manhã. Eu vou falar para todo mundo no meu Instagram, que é de 7 às 11. Eu vou falar que venha conhecer de 7 às 11. Na hora de eu entregar o meu panfleto, eu entrego de 7 às 11. Então é importante você entender isso aqui, tá? Na hora de divulgar o seu horário, mesmo que seja um espaço só, você só vai divulgar, você só vai fazer propaganda do horário que você tá lá no Espaço Vida Saudável, beleza? Outra coisa importante é que quando eu tenho um Espaço Vida Saudável no horário estendido e compartilhado, isso possibilita que eu atenda clientes de outras pessoas. Vamos imaginar que a Cleidineia, ela tem um cliente que todo dia vai lá no horário dela. O horário dela, vamos imaginar que seja de manhã, beleza? Todo dia o horário dela é de manhã e ela fica lá no horário dela de manhã. Só que eu sou um cliente dela e hoje eu viajei e cheguei de viagem na cidade dela, por exemplo. Cheguei lá, era 1h da tarde e cheguei com fome e não quero ir para um restaurante, eu quero ir no horário, eu quero ir lá no Espaço Vida Saudável. Só que como ela não vai estar lá, quem tiver no horário de 1h da tarde vai me atender. Então, Wellington, e se alguém chegar de noite? A pessoa vai ser atendido por outra pessoa lá à noite. Então, essa vantagem do horário estendido, que abre 6 da manhã e fecha às 7 da noite, fica no mínimo 12 horas, é a possibilidade de atender outro anfitrião de outra pessoa, tá? Por exemplo, vamos imaginar que a Claudineia, né, tá com o espaço fechado. Ela fechou porque ela só trabalha de manhã e aí eu chego para ir no espaço dela, na hora do almoço está fechado, eu resolvo e começo a ir no espaço da Valéria Reis, por exemplo. E aí acontece que eu chego no espaço da Valéria Reis e eu conheço um amigo meu que está lá, ou uma amiga, alguém que eu conheço, um parente meu, um primo, e aí eu falo assim, nossa mãe, primo, você está vindo aqui?
Na hora que você está vindo aqui, aí eu falo assim, então eu vou parar de lá na Cleidineia e vou começar a vir aqui agora. Por quê? Porque o espaço da Cleidineia estava fechado. Então, ou seja, quando o meu espaço está aberto, eu minimizo as possibilidades de eu perder cliente, beleza? Outra coisa importante que a gente precisa entender nesse conceito. Vamos imaginar que a Cleidineia, ela que me fez como cliente. Não sei se foi através de um convite, se foi através de uma abordagem, se foi através de um panfleto, não sei. Eu cheguei no espaço dela de manhã. Aí uma semana depois, né, eu começo a ir lá, eu vou na hora do almoço, porque de manhã eu não consegui ir, e eu vou na hora do almoço. Quando eu chego lá na hora do almoço, vamos imaginar que quem estava lá no espaço seria a Nádia, tá? A Nádia estaria lá no espaço, seria o horário da Nádia, e eu chego lá e vou tomar meu shake. Tomei meu shake, paguei lá meus 20 e tantos reais para fazer o meu acesso, e na hora que eu estou indo embora, eu quero comprar um shake fechado para poder tomar no final de semana. Neste momento, é importante que todo mundo aqui entenda, a Nádia pode até me vender o produto fechado, mas o lucro dessa venda é da pessoa que estava aqui de manhã. Por que, Wellington? Porque quem fez aquela pessoa de manhã foi a pessoa do turno da manhã. Então vamos imaginar que a Nádia seja da manhã, eu sou participante dela e eu venho na hora do almoço hoje, quem está lá é a Valéria Reis. E aí eu vou tomar o acesso, vou pagar o acesso, vou comprar um produto fechado, a Valéria Reis recebe o dinheiro, mas quando a Nádia chega no outro dia, a Valéria fala assim, Nádia, ó, eu vendi aqui um shake, vendi por R$211, faz uma coisa, me devolve o shake que eu vou te dar os R$211, ok? Então lembrando que nesse projeto, quem é que pode vender produto fechado? Qualquer um pode vender o produto fechado. Agora, o lucro é da pessoa que fez o cliente. Isso vale para o cadastro também, beleza? Para cadastrar também, vamos imaginar que eu sou um cliente da Nádia, estou lá todo dia de manhã, e um dia eu chego à noite no meu espaço, e quem está lá à noite é o Magno Vieira, no espaço, e aí quando a pessoa está lá no espaço é o Magno, e a pessoa quer cadastrar, e aí o Magno Vieira pode cadastrar a pessoa? Pode, mas vai cadastrar com o ID patrocinador, o ID da Nádia, beleza? Porque foi a Nádia que fez o cliente Wellington. Então é importante entender esse conceito aqui, beleza? Então tudo funciona bonitinho desde que a gente tem ética, beleza? Outra coisa, uma das vantagens desse projeto de horário estendido é que o espaço pode abrir no domingo, de domingo a domingo, não precisa fechar nenhum dia. Aí você fala assim, Wellington, mas eu não quero trabalhar domingo, é uma escala. E ainda é outra coisa. Vamos imaginar que um espaço que atende 20, 25 pessoas por dia e no domingo aí dá 18, 20. É uma possibilidade de você convidar alguém para trabalhar só no domingo. Fala com a pessoa, você vai trabalhar 4 vezes no mês, tá? Só no domingo, mas de domingo de 8, por exemplo, até as 13 horas, passam aqui 25 pessoas. Cada dia que passa aqui 25 pessoas dá mais ou menos R$250 de lucro. Se você faz isso durante 4 semanas, nós estamos falando de lucro de R$1.000. Galera, para uma pessoa ganhar R$1.000 trabalhando 4 horas por mês, né? 4 horas por mês não, 16 horas por mês, né? 4 horas por domingo é uma excelente forma de ganho de renda extra. Mas Wellington, mas eu não quero colocar mais ninguém. Aí tem que fazer uma escala, tá? Cada final de semana é uma pessoa que fica ali de plantão. O plantão pode ser sábado, domingo? Pode. Mas o importante é que é uma possibilidade do espaço funcionar sábado, domingo e feriado, ser um dia sem fechar. Beleza? Wellington, qual que é o foco final? O foco final desse projeto é que cada turno ali produza no mínimo 2.500 pontos. Então, pela manhã, 2.500 pontos, pela tarde, 2.500 pontos e pela noite, 2.500 pontos. Quando eu totalizo 2.500 pontos em 3 horários separados, no final, nós estamos falando em 7.500 pontos. Galera, você lembra lá dos números que eu falei no início do Jonathan Rodrigues? Que a média dos espaços deles eram 7.500 pontos de volume? Então, 7.200, né? Então, ou seja, a gente vai conseguir ter uma média maior do que a dele ainda. Galera, isso não vai acontecer no primeiro mês, isso não vai acontecer no segundo, mas imagina que isso está acontecendo daqui a 60 dias, 90 dias. Então é isso que eu queria que você entenda, tá? O conceito de longo prazo. Wellington, como é que começa todo o projeto? O projeto começa todo da seguinte forma, tá? Bem-vindo, Giovana. Giovana, se preparem, Giovana, que terça-feira que vem vai ser o Peçanha aqui na nossa live, hein?
Parabéns, novos membros da equipe de milionários da Herbalife, Giovana e Júnior Peçanha. Parabéns. Vamos entender aqui o conceito, tá? Qual que é a base? A base é, geralmente, o único lugar que isso não vai dar certo, galera, é quando é um espaço caseiro, tá bom? Mas se o espaço não é caseiro, um espaço comercial, num ponto comercial, funciona para todo mundo sem exceção. Todo mundo começa, o projeto começa, né? Quando alguém começa a ficar num espaço vida saudável aprendendo, tá? Wellington, isso pode ser um supervisor que tem 2, 3, 5, 10 anos de Herbalife e que nunca trabalhou com espaço e está voltando para Herbalife agora, ou você cadastrou uma pessoa nova, não importa. O importante é que todo mundo começa igual. Aprendendo a fazer um shake gostoso, aprendendo a atender cliente, aprendendo a fazer avaliação de bioimpedância. Esse treinamento ali é como se ele fosse um auxiliar. Ô Wellington, mas eu cadastrei uma pessoa agora e ele é médico. Como que ele vai começar? Do mesmo jeito. Não importa se é médico, se é advogado, se é engenheiro. Você sabia que o cara que compra uma franquia do McDonald's, o dono, ele tem que ir lá aprender? Ele não manda apenas funcionário, mas ele tem que ir lá aprender a fazer para ver como que o negócio funciona no dia a dia? Então todo mundo começa ali treinando ali. Esse é o primeiro passo. Começa como um assistente. Wellington, mas eu sou uma pessoa que eu sou empresário e eu quero entrar na Herbalife. Então às vezes você está aqui na live hoje, é uma pessoa já bem sucedida, tá bom? E você, bem-vinda, Yara Mapurunga. Então, deixa eu dizer uma coisa, Lara, né? Desculpa, Lara. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imagina bem que você é uma pessoa bem-sucedida, mas às vezes você é bem-sucedido como engenheiro, como arquiteto, como médico, como dentista, como advogado. Mas aqui no negócio Herbalife você ainda é um aprendiz. Eu comecei assim. Eu sou engenheiro, quando eu conheci a Herbalife eu tinha 4 lojas no shopping, mas eu tive que aprender desde o básico. Então, todo mundo começa ali como aprendiz. Às vezes você vai ficar ali 15 dias, 20 dias, 30 dias. Não sugiro ficar mais do que 3 meses como aprendiz, tá? O máximo 3 meses, mas o ideal é o mínimo ali também 15, 20 dias, beleza? Então todo mundo começa ali como aprendiz, como a gente chama credencial dentro de um box, credencial dentro de um turno, tá? Qual é a próxima fase? É aquela pessoa ali que foi o aprendiz durante um tempo, ele agora já passar a coordenar um turno. Pode ser que o turno dele vai ser um turno de 1 hora só, de 6 às 7 da manhã, ou então de 18 às 19 horas, ou de 20 às 21, ou de 7 às 11, não importa. Mas um próximo ponto, a próxima fase, o próximo nível de alguém que fez um estágio no espaço vida saudável, é ele assumir um turno. Por isso, galera, que quando eu disse lá no comecinho da live que precisava de ter uma pessoa no turno e ter 2 distribuidores aprendendo, 2 pessoas aprendendo, é porque na hora que quiser pegar uma dessas pessoas aqui e resolver abrir um espaço novo agora, a gente já tem 3 operadores para lá, já tem o patrocinador aqui principal e tem mais 2 pessoas que treinaram lá no Espaço Vida Saudável, agora cada um pode assumir um turno diferente. É importante você entender esse conceito aí, beleza? Então, depois que eu aprendi, agora eu vou assumir um turno. Depois que eu assumo um turno, o que eu faço? Agora, se eu assumir um turno e eu tenho 2 distribuidores comigo, o próximo passo agora é abrir um espaço Vida Saudável com 3 turnos. Um turno eu fico e cada um dos meus distribuidores fica em outros turnos, tá? Esse é o próximo passo. E o passo final de tudo isso é duplicar. É aquela pessoa que assumiu um turno agora, ele vai estar lá também com 2 distribuidores abaixo dele. E daqui a 6, 7, 8 meses, o que ele vai fazer é que ele vai abrir um espaço para ele e ele já vai levar os distribuidores para ele lá que vão assumir outros turnos lá, um turno A ou turno B, e além de tudo isso, ele já aproveita, o espaço pode ser próximo, tá galera? O espaço que vai abrir pode ser bem próximo, porque é para aproveitar os clientes que ele fez ali naquele espaço, tá? Então, se alguém quiser fazer perguntas, deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui já. Wellington, com relação aos produtos, eu vou falar disso, Claudinei, eu vou falar disso aqui, cada um tem seu produto, beleza? Vamos continuar aqui nas regras. Outra coisa, Wellington, eu que estou aprendendo, eu sou o dono do turno e tem 2 distribuidores aprendendo, tá?
qual que é o tempo que eu posso aprender? O máximo que você puder dentro do turno do seu patrocinador. Se o seu patrocinador tem 3 horas num turno lá, que fique as 3 horas. Mas no mínimo 1 hora, tá? Não dá para aprender no Espaço Vida Saudável com menos de 1 hora por dia de treinamento, de capacitação. É para você ver como que faz um shake, como que atende um cliente, como que preenche um mapa. Falar em preencher o mapa, galera, eu coloquei lá no canal do Telegram como preencher o mapa e coloquei o mapa lá também no canal do Telegram. Outra coisa importante para que essa pessoa tenha sucesso, além de fazer o estágio o maior tempo possível dentro do horário do seu patrocinador, né, do anfitrião do turno, é que essa pessoa participe do sistema, beleza? Outra regra é que esta pessoa que está ali fazendo um estágio, né, imagina bem, eu sou o anfitrião do turno e eu tenho 2 distribuidores fazendo estágio, tá? Esses 2 distribuidores, eles precisam ter uma regrinha, e a regra é básica, é no mínimo 500 pontos de volume. Ô Elton, vamos imaginar lá que a Laurinda, lá de Aracaju, é uma supervisora da Herbalife que está num turno, eu sou um distribuidor dela e o Magno Vieira é outro distribuidor dela, tá? As condições para que nós ficamos no Espaço Vida Saudável é que a gente faça no mínimo 500 pontos. Ô Elton, e se eu não fizer 500 pontos? Por exemplo, eu sou um distribuidor da Laurinda e não faço 500 pontos. Neste caso, eu preciso pagar uma taxa para a Laurinda. E essa taxa é R$100. Para que eu pago essa taxa para a Laurinda de R$100? Ah, Wellington, mas a Laurinda já não é a dona do espaço. A dona do espaço, por exemplo, é a Bio. Vamos dar um exemplo aqui. A dona do espaço é a Bio. E a Laurinda é uma das distribuidoras da Bio, né? O que acontece é que... por que eu sou um distribuidor da Laurinda e quando eu pago R$100 que eu não fiz 500 pontos, eu pago lá para a Bio? Porque a Bio é que é responsável pelo espaço, quem alugou, quem fez o contrato, que vê com toda a manutenção do espaço é a Bio, porque ela é a patrocinadora acima de todo mundo ali. Mas uma regrinha para funcionar, para que dê certo, é que o anfitrião, o distribuidor que está treinando ali, ele movimente no mínimo 500 pontos, beleza? Ok, beleza. Outro ponto importante é que a meta é que cada anfitrião de turno, né? Então vamos imaginar, a Laurinda, ela tem lá o Wellington de um distribuidor dela e tem o Magno Vieira de outro distribuidor. A meta para esse espaço é que, juntando os clientes da Laurinda que ela fez, juntando os clientes do Wellington e juntando os clientes do Magno, é que em 90 dias esse turno já esteja atendendo 25 clientes. Por que o Wellington atendendo 25 clientes? Porque é um espaço que atende 25 clientes, o que vai acontecer é que esse espaço, com pouco tempo, ele já vai estar fazendo 2.500 pontos. Porque tem as vendas, tem os acessos, tem os clientes prêmios, tem os recrutamentos. Beleza? Agora, então, nós falamos as regras para ser um aprendiz ali no espaço. Agora, vamos falar as regras agora do dono do turno, a pessoa que fica ali no turno. Primeiro, ter um turno bem definido. Qual é o horário? É de 7 às 11? É de 11 às 15? É de 15 às 21? Ou de 6 às 7 da manhã? Ou de 20 às 21 da noite? Não importa. Primeira coisa é ter o turno bem definido, porque quando a gente tem um turno bem definido, eu aumento a minha produtividade, porque eu sei que quando eu não estou lá naquele turno, eu estou fazendo outras coisas. Outra coisa importante que o dono do turno tem que fazer, ele precisa ter um protocolo de redes sociais. Vai mandar 50 directs por dia, vai comentar 10 fotos por dia, vai curtir 30 fotos por dia. Ele precisa ter o protocolo de redes sociais dele para ele poder gerar contato. Galera, presta atenção no que eu vou falar com você agora. Nós temos 125 pessoas na live, né? Segunda-feira de carnaval. Hoje é dia 12. Hoje são 12 de fevereiro. Então nós já passamos 42 dias do ano. 365 menos 42, nós temos aí 320 dias, tá? Nós temos 320 dias até o final do ano. Se todos os dias daqui até o final do ano você gerar 30 contatos por dia daqui até o final do ano, nós estamos falando que você vai gerar mais ou menos 10 mil contatos
até o final do ano. Quase 10 mil contatos. O que aconteceria na sua vida se daqui até o final do ano você gerasse 10 mil contatos? Galera, é isso que eu queria que você entendesse. Vai acumulando, tá? Mas é importante você entender que se você não tiver esse processo de criação de contato bem definido diariamente, os resultados não vão chegar e tudo que eu estou falando aqui não vai valer de nada porque você não colocou em prática. Outra coisa que é importante, quando eu tenho meu turno definido, eu preciso ter uma hora que eu vou acompanhar meus clientes. E não dá para você acompanhar cliente com o seu espaço cheio de gente. Não dá para você ficar fazendo avaliação do cliente com o cliente pedindo produto. Como você vai fazer shake se você está sozinho lá ou com um distribuidor e alguém quer fazer uma avaliação? Você não dá para dar um bom atendimento. Então é importante você entender que fora do seu horário, do seu turno, você precisa dar acompanhamento de clientes, você precisa fazer as pesquisas, você precisa lá fazer a geração de contato ali na rua, fazer os convites, fazer degustação, fazer festa shake, né? Vender produto fechado. Então lembra, se o seu horário, por exemplo, é de 7 às 11 da manhã, depois das 11 da manhã, esquece ali do espaço Vida Saudável. Aquilo ali você não tem que preocupar mais, você tem que preocupar com outras coisas, treinar seus distribuidores, visitar os espaços da sua organização. É importante você entender esse conceito aqui, tá? E lembra que você, como dono do turno, você tem que ser exemplo para os seus distribuidores e participar do sistema, beleza? Eu queria falar agora de umas regras que são regras de ouro, tá? Regras de ouro para que um espaço Vida Saudável, horário estendido e compartilhado dê certo para todo mundo aqui. Número 1, a gente precisa que cada anfitrião, Claudinei, tenha o seu próprio estoque de produto. Não pode um anfitrião ficar pedindo produto para o outro emprestado. Não funciona isso. Cada um tem seu estoque. Como que funciona lá no meu espaço Vida Saudável? Lá no meu espaço Vida Saudável, nós temos 3 boxes, tá bom? 3 boxes. Então, um box é do meu filho Felipe, é um armário com chave do meu filho Felipe. Outro box lá, outro armário é da minha filha Priscila e outro é meu. Então nós somos 3. A Priscila chega às 6h30 da manhã, ela coloca os produtos dela lá na bancada para ela preparar os shakes, hype drink e as bebidas, né? Quando eu chego 10 horas, ela tira tudo aquilo ali e ela coloca no armário dela, fecha a chave e eu coloco lá no meu, beleza? Depois, quando é 4 horas da tarde, eu tiro tudo aquilo ali, coloco no meu armário, coloco a chave e o meu filho Felipe chega e coloca os produtos dele lá. Então, regra número 1, todo mundo precisa ter o seu produto. Regra número 2, cada anfitrião deve se responsabilizar pelas compras dos materiais necessários dele, né? Como? Para servir o shake, ele precisa ter os copos descartáveis deles, ele precisa ter os potes de pudim dele, ele precisa ter o canudo dele, ele precisa ter as colheres medidas, ter os guardanapos. Agora, todo mundo tem que usar o mesmo padrão. Não pode ter um de manhã um copo de 400 ml, o outro de 450 e o outro da noite de 500. Tem que ser o mesmo padrão para todo mundo. Padrão de copo, padrão de guardanapo, padrão de colher, tudo igual. Por que, Wellington? Vamos imaginar que hoje eu fui de manhã e aí eu sou atendido pela Tati, por exemplo. E na hora do almoço eu vou lá, eu sou atendido pelo Tudo Fit de Uberlândia. E aí tem outro copo, outro tipo de shake, outro tipo de guardanapo. E aí eu vou à noite e tá a Lúcia. Não pode. Então tem que ser um padrão igual para todo mundo, beleza? Ó, o EVS Fit Point aí, Sinop, falando que ela veio de um espaço compartilhado. Ela é fruto de um espaço compartilhado. Então lembrando que cada um precisa ter seu produto de estoque. Regra número 3, para um espaço desse ser sucesso. Cada operador, ele precisa ter o seu próprio equipamento, tá? Pode ser que no começo, para começar, vai usar um liquidificador só, o dono do espaço montou o espaço e todo mundo vai usar o liquidificador. Mas a minha sugestão é que cada um tenha o seu liquidificador. Porque se o espaço só tem um ou dois liquidificadores e ele queima, e aí daqui a pouco vai ficar sem liquidificador lá. Mas o importante é que se cada um dos anfitriões tem o seu liquidificador, se uma hora um desses queimar, a gente tem um para salvar o outro ali.
Mas é importante que cada um tenha o seu liquidificador, cada um tenha a sua espátula, cada um tenha a sua colher de medida, cada um tenha os seus panos de prato e os demais utensílios. É importante isso. Imagina bem que se você fosse dono do espaço. Galera, eu queria que você entendesse que quando você é dono de um turno, não importa se é de 7 às 11 da manhã, de 11 às 15 ou de 20 às 21, é como se você fosse dono de um espaço só seu. É isso importante você entender, entendeu? Não é que você está no espaço de alguém, você está no espaço dos outros, não. É como se fosse o seu espaço, o seu turno é como fosse o seu espaço Vida Saudável. Outra regra para que isso dê certo é que cada anfitrião ele tem que fazer a compra ali dos ingredientes dele. Eu não sei se ele usa farofinha de shake, eu não sei se lá usa gelo, eu não sei se ele coloca canela em cima do shake de milho, eu não sei o que ele faz lá, mas cada um tem que ter os seus ingredientes para preparar o shake ali na sua hora. Vou preparar o meu bolo de pote? Então tem os seus ingredientes. Vou preparar ali, sei lá, minha pizza? Tem os seus ingredientes. Cada um precisa de ter seus ingredientes. Outra coisa importante como regra para que o espaço funcione: cada um tem que ter seu material de limpeza e higiene. Então no meu horário, se tem um banheiro dentro do espaço Vida Saudável, eu tenho lá, eu que reponho o sabonete, eu que reponho o papel higiênico, eu que dou a limpeza no espaço Vida Saudável. Cada um. Essa é a única forma que você pode dividir, tá? Se tiver um consenso entre os anfitriões. É que todo mundo fala assim, então fala uma coisa, vão dividir as despesas de material de limpeza, detergente, sabão em pó, desinfetante, pano de chão, saco de lixo, isso pode ser dividido. Então pegou no mês lá, gastamos R$150, se for 3 pessoas, divide ali ou divide proporcionalmente pelas horas trabalhadas, tá? Mas o importante é que cada um tenha o seu material de limpeza separadinho. Ué, queremos ter coletivamente? Pode. Isso aí, produto não pode misturar. Produto, cada um tem que ser o seu. Mas no material de limpeza pode ser dividido também, beleza? Outro ponto importante é que no final de cada turno, no final de cada expediente, o anfitrião que está saindo tem que deixar o espaço limpo e organizado para receber o próximo anfitrião. Você lembra da história do avião lá? Que quando o avião pousa, que entra outra equipe com outro piloto, outros comissários, outra equipe técnica ali, o avião está limpinho, preparado, eles fizeram a reposição de alimento, de comida para todo mundo para o próximo trecho. É assim que tem que ser no espaço Vida Saudável. O espaço tem que estar limpo para quem vai estar entrando. Outra regra importante é que cada anfitrião precisa ter o seu mapa, o seu próprio mapa, as suas comandas, a sua ficha de avaliação de bioimpedância, a sua balança de bioimpedância. Então é outra regra para que funcione bem. Outra regra: cada anfitrião ele tem que ter a sua própria maquininha de cartão de crédito. Não pode, a Laurinda tá usando a maquininha da Valéria Reis, que tá usando a maquininha do Magno Vieira. Beleza? É importante. Ô Magno, ô Raulino, eu vou aproveitar e vou falar disso também, mas eu já vou avisar de uma vez aqui. Geralmente funciona como? O aluguel do espaço, se está todo mundo abaixo de uma organização e esse espaço já funciona, tá? É que o aluguel do espaço, o dono do espaço seja o responsável pelo aluguel. O que é que eu fiz no meu caso? Galera, eu sou presidente da Herbalife e eu poderia bancar o aluguel do meu espaço sozinho. Mas qual é o acordo que eu fiz com meus 2 filhos? Que durante 6 meses eu vou estar pagando o aluguel. Depois de 6 meses nós vamos dividir o aluguel, tá? Porque eu abri um espaço novo, não era um espaço antigo, tá? Agora a única coisa que precisa dividir mensalmente é energia elétrica. A energia tem que ser dividida, porque o aluguel é o mesmo. O aluguel não aumenta se tiver 2, 3, 4, 5 distribuidores envolvidos. Agora a energia elétrica varia, ok? Então cada um precisa ter sua máquina de cartão de crédito. Outra coisa, cartela. Quem vende cartela no espaço Vida Saudável tem que ficar claro para o cliente que a cartela só vale para o horário daquela pessoa que ele comprou a cartela. Eu não posso comprar cartela na mão da Laurinda e começar a usar agora no horário do Raulino, né? Alguém não pode comprar no horário do Raulino e começar agora a usar no espaço da Valéria Reis ou da Dália. Então é importante você entender isso aqui, tá?
Cada pessoa tem que ter a sua cartela e o cliente tem que saber que ele só pode usar a cartela. Ô Wellington, eu comprei a cartela no horário do espaço, por exemplo, do Raulino Sampaio, né? E agora é de manhã, mas eu resolvi vir hoje à noite. Hoje à noite eu tenho que pagar o meu acesso normal lá, independente. Eu vou vir todo dia de manhã à noite, então compra 2 cartelas, uma para manhã e uma para noite, beleza? Outra regra importantíssima para que isso dê certo: os padrões estabelecidos ali pelo dono do espaço Vida Saudável, a pessoa que alugou, né? Quando eu falo padrão, galera, tem que ser um padrão único. Eu não posso chegar de manhã e ter shake com borda e chegar à tarde e não ter shake com borda. Eu não posso de manhã ver que lá no espaço tem bolo de pote e à noite não ter bolo de pote. Então é importante você entender isso, esse conceito. Os produtos têm que ser padronizados, a qualidade dos produtos, o cardápio tem que ser padronizado, é o mesmo cardápio dos 3 horários e as promoções têm que ser as mesmas promoções. Não pode ter promoção para de manhã e não pode ter promoção para tarde. É um bom tema para a gente falar. As promoções criadas, é importante você entender isso, as promoções têm que ser acordadas, tá? Se vão lançar promoções para esse mês agora, promoção de carnaval, promoção no mês que vem de Dia dos Namorados, promoção no outro mês aí, sei lá, Dia das Mães, e aí não vai. E aí o importante é que as promoções sejam iguais para todos os turnos. Todos os turnos tem que ter a mesma promoção, beleza? Outra coisa, o tempo de uso do espaço Vida Saudável. Vamos imaginar que a Laurinda que alugou o espaço Vida Saudável foi lá, fez o aluguel, contratou o aluguel e fechou o aluguel, está no nome dela, tá? Mas eu sou um distribuidor dela e vamos imaginar aqui que o Raulino também é um distribuidor que está lá no espaço Vida Saudável no horário estendido. O importante é quando eu vou conversar com a Laurinda para eu abrir, ficar lá no turno, num dos turnos no horário, a Laurinda vai me explicar assim, ó, Wellington, o seu prazo aqui é 3 meses. Depois de 3 meses a gente vai sentar para conversar. E aí nós vamos analisar se a gente renova você mais 3 meses aqui ou se eu coloco uma outra pessoa. Então é importante você entender, galera, isso tem que ficar muito claro. Sabe por quê? O dono do espaço, o que alugou o espaço Vida Saudável, ele é como se fosse, teoricamente, ninguém é chefe de ninguém, mas ele que é a pessoa responsável. Então, ele pode pôr quem ele quiser e pode tirar quem ele quiser, mas tem que ficar bem claro disso aqui. Ninguém vai querer tirar ninguém que seja produtivo. Concorda comigo? Vamos imaginar que eu sou dono do espaço, o Raulino Sampaio está lá no meu espaço e o Raulino está fazendo 2.500 pontos todo mês. Por que eu vou tirar Raulino de lá? Não tem motivo. Agora Raulino está no meu espaço, não convida, não faz direct, não faz postagem, está abrindo o espaço no horário atrasado, o espaço está sujo. Por que eu vou manter Raulino Sampaio lá? Não tem por que motivo eu manter Raulino Sampaio lá no espaço Vida Saudável. Então é importante você entender que o dono do espaço, a pessoa que alugou o espaço Vida Saudável, ele tem esse poder de poder conversar com os seus distribuidores abaixo, explicar se está indo bem ou se não está bem, se tem interesse de manter ele lá ou se tem interesse que ele saia lá. Mas não pode fazer isso com menos de 3 meses não, porque 3 meses é o período da pessoa se ajustar para ele começar a ter resultado, beleza? Outra coisa importante é que cada anfitrião de turno, cada pessoa que está num turno ali, não importa qual turno, ele tem que ter algumas obrigações, como por exemplo, fazer no mínimo 3 stories durante o seu horário. Wellington, o story pode ser simples, bater no shake, o stories pode ser tomando um hype drink, o stories pode ser fazendo uma postagem em um cliente, fazendo uma postagem em um produto. Então, ou seja, é importante ter isso aí. O dono do espaço tem que criar qual é o padrão. Qual é o padrão? Neuran, vai depender muito do tipo de espaço. Se for na casa dele, com R$5.500 de produto, se ele tiver tudo na casa dele, ele começa com R$5.500. E a Herbalife divide isso em 5 vezes no cartão de crédito ainda, entendeu? Se for num espaço comercial, às vezes ele vai ter que comprar cadeira, liquidificador, fazer alguma reforma no ambiente, beleza? Mas hoje, você com 1.000 pontos, aí R$5.500, você já abre um espaço Vida Saudável a partir da sua casa, beleza? E ainda a Herbalife divide esses 5 vezes no cartão de crédito. Então, o importante é que tenha um padrão de postagens.
Não pode ser uma postagem feia de tudo e uma postagem maravilhosa. Então tem que criar um padrão de postagem, mas precisa fazer no mínimo 3 stories por dia, tá? Outra coisa, é importante entender que eu já falei, mas vou repetir aqui, tá? Todas as pessoas que tiverem interessados em comprar produtos fechados ou interessados em cadastrar no negócio Herbalife para poder desenvolver a atividade, só pode cadastrar e comprar produto fechado na mão daquela pessoa que levou ele pela primeira vez no Espaço Vida Saudável. Ah, Wellington, quem me levou, por exemplo, foi foi a Melry. Foi a Melry que me levou. Agora eu estou indo no espaço, no horário, eu estou indo no horário do Raulino. Eu gosto muito do Raulino. Eu quero comprar produto na mão do Raulino. Não pode, porque foi a Melry que teve o trabalho de levar a pessoa lá. Entendeu? Então é importante entender isso aqui, conceito. Outra coisa, qual que é a meta do anfitrião do turno? A meta do anfitrião do turno é que aquele espaço, eu já falei, mas vale a pena repetir, a meta do anfitrião do turno é que aquele espaço atenda no mínimo 25 pessoas por dia, tá? Com 2 boxes, tá? Então, ou seja, eu e mais 2 distribuidores, se nós 3 juntos atendermos 25 pessoas por dia, é uma boa meta, beleza? Para que, Wellington, que eu preciso atender 25 pessoas por dia com 2 boxes, com 2 distribuidores treinando? É porque quando chega nesse momento, eu já estou pronto para abrir um outro espaço Vida Saudável, onde eu vou ficar num turno, esse aqui fica em outro turno e o de cá fica em um outro turno, beleza? Então é importante você entender esse conceito aqui. Outra coisa importante, a cada 90 dias tem que ter uma avaliação ali. O dono do Espaço Vida Saudável vai fazer uma avaliação. Para quê? Para ele ver se continua com aquela pessoa que está ali no turno dele, né? Vamos imaginar que eu sou o dono do espaço e tem alguém de tarde e alguém à noite, tá? A cada 90 dias eu vou conversar para ver se eu continuo com aquela pessoa de manhã e de tarde ou se eu pego e vejo, tem às vezes algum distribuidor ali que ele está crescendo mais, ele está convidando mais gente, ele está fazendo mais acessos, eu posso propor para essa pessoa assumir um turno ali, beleza? Ou quem sabe diminuir os turnos. Vamos imaginar que tem alguém que o turno é de 6 da tarde, de 18 horas às 21. Eu, como dono do espaço, posso falar assim, ó, agora o turno vai ser de 18 às 20 um turno e de 20 às 21 outro turno, beleza? Então, deixa eu dizer para você a importância disso aqui. Melry, você entra em contato com a pessoa que te convidou, Melry, para estar aqui na live hoje, que ela pode te orientar, beleza? Como é que você pode reativar o seu cadastro, beleza? Custos, vamos falar de despesas. O valor da energia elétrica, anota aí, o valor da energia elétrica, ele tem que ser dividido proporcionalmente em função dos turnos. Por exemplo, lá no meu espaço, a minha filha fica 3 horas e meia, o meu filho fica 3 horas e eu fico 6 horas, tá? O que é que nós dividimos a energia lá? Já funciona assim, tá? Desde o primeiro dia. Funciona assim, nós dividimos esse valor da energia por 4. Eu pago 2 cotas, 2 quartos, Priscila 1 quarto e Felipe 1 quarto, beleza? Então, a energia elétrica desde o começo, a única coisa que vai variar num espaço Vida Saudável, galera, é material de limpeza e energia elétrica, beleza? Essas duas coisas, elas têm que ser divididas desde o primeiro dia, proporcional ao número de uso de horas, beleza? Vamos voltar aqui, continuar aqui. Qual que é a produtividade mínima, galera, de alguém que está num turno, tá? Então, vamos imaginar, o espaço é da Laurinda, a Laurinda fica de manhã, eu fico na hora do almoço e vamos imaginar que o Gilva fica à noite, tá? Vamos imaginar que esse é o processo, tá bom? Laurinda é a dona do espaço, eu fico na hora do almoço e o Gilva fica à noite. Qual que é a minha meta que a Laurinda coloca para mim? Que eu sou um downline dela. É que eu preciso produzir no mínimo 2.000 pontos. No mínimo 2.000 pontos, tá? É o mínimo que eu preciso como dono de um turno. Wellington, por que no mínimo 2.000? Se a gente quer que um espaço produza, aquela unidade produza no mínimo 5.000 pontos, o ideal é 7.500 no mínimo, tá? Mas que o mínimo seja 5.000 pontos,
eu preciso que cada um desses passos aí, se der tudo errado, produza 2.000, tá? Então o que a Laurinda vai falar para mim? Wellington, ó, daqui a 90 dias eu preciso que no seu turno esteja movimentando no mínimo 2.000 pontos. E como que eu posso movimentar esses 2.000 pontos? No mínimo 500 de PPV, que eu comprei pessoalmente, tá? O mínimo. E eu posso ter pontos de DLV, ok? Bem-vindo, Padre Caio, à nossa live. Então, ou seja, quando eu, no meu horário, eu movimento 2.000 pontos com um mínimo de 500 PPV, para mim não tem custo nenhum. Mas se eu não movimento 2.000 pontos depois de 90 dias, tá? E eu não faço no mínimo 500 PPV, nessa hora eu já começo a ter despesas de aluguel. Então, quando é que eu começo a ter despesas de aluguel no espaço do meu patrocinador? Se depois de 90 dias eu não estiver fazendo no mínimo 2.000 pontos no meu horário. A vantagem é que os 2.000 pontos pode ser de cliente premium, pode ser de acesso, pode ser de DLV dos meus distribuidores que estão lá comigo. Ah, então os pontos dos distribuidores vale para você também. Mas é importante você entender isso aqui. Wellington, e se eu não estiver movimentando 2.000 pontos, nesse horário eu tenho que pagar, dividir as despesas com o anfitrião do espaço, com a pessoa que montou o espaço. Beleza? O plano, o objetivo final, já que nós estamos falando de liberdade financeira, é focar em aquele espaço Vida Saudável, ficar ativo com 2.500 pontos em 90 dias. Beleza? Beleza. Qual é a vantagem disso aqui, galera? Bem-vindo, Gabriel, à nossa live. Qual que é a vantagem disso aqui? O projeto aqui final é que o nosso distribuidorzinho, não importa se o meu distribuidor novinho, né? Quando eu falo distribuidorzinho, é novinho, aquele que entrou recentemente. Aquela pessoa que entrou recentemente ali, ela se qualifique a supervisor no máximo em 90 dias. Então, você lembra que eu falei que ele precisa movimentar no mínimo 500 pontos? Então, se ele compra, primeiro para começar a trabalhar no espaço Vida Saudável, ele vai ter que ter produto, não é verdade? Não pode alguém querer abrir um espaço Vida Saudável, ou um turno, ou atender no espaço Vida Saudável se ele não tem produto. 500 pontos no mínimo vai dar um produto de cada ali para ele. O segredo disso é que ele qualifique a supervisor 2K já naquele período ali de 90 dias, tá? Então, ou seja, vamos imaginar aqui que o Padre Caio, vamos pegar exemplo, Padre Caio, eu sou o dono do turno e eu convidei o Padre Caio para ele ficar lá no meu turno. O padre tem muita atividade, celebra as missas, programa lá no SBT e tem aquela confusão toda. Ele não tem muito tempo, mas ele pode começar 1 hora lá no meu espaço. Para ele começar 1 hora no meu espaço, ele precisa de fazer no mínimo 500 pontos, beleza? Então, ou seja, vamos imaginar que ele está fazendo no mínimo 500 pontos e atendendo lá 8, 9 pessoas. E aí no outro mês, no segundo mês, ele já está atendendo 10, 11, 500 pontos já não vai dar. Ele vai comprar mais uns 800 pontos. E quando chega no terceiro mês, ele já está atendendo de 12 a 15, ele vai comprar mais 1.000 pontos. Opa, se juntou 500 do primeiro mês, 700 do segundo e 1.000 do terceiro, o Padre Caio, ele já qualificou supervisor 2K. Quando chega no quarto mês, o Padre Caio está atendendo ali 15, 17, 18 pessoas, 20. Galera, nesse momento não tem como, ele já é um supervisor e ele já vai comprar produto porque ele já tem clientes. Então eu queria que você entendesse o poder que tem alguém se qualificar supervisor 2K, aprendendo dentro do espaço Vida Saudável. É porque ele vai fazendo cliente prêmio, vai fazendo venda no atacado, vai fazendo os acessos. Depois que ele se qualifica supervisor, ele continua na produção. Por quê? Porque ele já tem clientes. Então, ou seja, ele não vai ser só um 2K de PIN, só qualificou supervisor. O que vai acontecer é que ele vai ser um 2K produtivo. Você consegue entender o conceito disso? Que ele já tem clientes e ele vai ter que repor? E se amanhã ele quiser abrir um espaço Vida Saudável para ele, ele já tem clientes, ele já aprendeu a fazer o processo, o projeto da Herbalife todo, desde fazer um shake gostoso, fazer as receitas, fazer venda de produto fechado, fazer cliente prêmio, cadastrar pessoas. Então ele aprende ali. Gente, o espaço Vida Saudável é uma escola de aprendizado diário. Ele não aprende na teoria, ele aprende na prática. É que nem o cara querer celebrar a missa sem ele poder fazer um treinamento e fazer pregações pequenininhas ali no começo.
Eu estou dando até a opinião na vida do padre aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu falei para vocês que a live vai ficar gravada e que vai passar das 8 horas. E são 8h10, eu já estou em casa hoje de bermuda, hoje eu não vou para o Espaço Vida Saudável que está fechado, então eu estou tranquilo e se precisar de ir até as 9 eu vou aqui, mas fica tranquila que vai ficar gravada, beleza? Eu queria agora que você pensasse como empresário. O meu convite agora, eu vou falar agora, eu não quero falar para os novos da Herbalife não, eu quero falar para quem é velho de Herbalife. Para quem já tem 2, 3, 5, 10 anos de Herbalife, para quem já tem um espaço Vida Saudável. O meu convite agora é falar com você, para você pensar como empresário, tá? Como isso, Wellington, me explica. Como eu posso pensar como empresário? Imagina que você tem um espaço Vida Saudável, tá? Esse espaço Vida Saudável, ele está atendendo aí 17 pessoas por dia. Você abre 7 horas da manhã e fecha lá 9, depois você abre às 11, aí depois você abre de noite. E no dia inteiro passaram-se 17 pessoas, né? Por dia. 5 foram no café da manhã, 9 na hora do almoço. E você foi lá no espaço para atender 3 pessoas só à noite. Meu irmão, pensa comigo. Você vai no espaço Vida Saudável para atender 3 pessoas à noite. Era melhor você estar escutando Jim Rohn. Era melhor você estar namorando com sua esposa. Era melhor você estar dando atenção para seus filhos. Era melhor você fazer qualquer coisa do que ir para um espaço Vida Saudável e atender 3 pessoas. E o pior de tudo, você não é uma pessoa atrativa. Ninguém vai querer fazer Herbalife porque vai falar assim, nossa, mas você trabalha de manhã, de tarde, de noite. Isso não é vida, isso é escravidão. Ninguém quer esse estilo de vida. Então, o que você precisa entender, que o meu convite agora é que você pense como empresário, tá? Como empresário você tem que pensar como? O que você precisa é pegar esse horário, eu não sei. Ah, Wellington, eu detesto acordar cedo, mas eu acordo porque eu tenho que ir lá abrir o espaço. Então faz uma coisa, meu irmão. Pega o horário da manhã e passa para alguém. Ah, não, Wellington, eu tô indo atender 3 pessoas, cara, mas para mim o pior horário do meu espaço, o horário pior que eu não gosto de ir lá, é o horário da noite. Eu só atendo 3. Passa esse horário para alguém, né? Ah, não, Wellington, na hora do almoço eu queria almoçar com a minha família. Então passa o horário do almoço para alguém. Então o importante é você entender que você precisa passar esses horários e os piores. Não passa o melhor não, tá? Eu vou passar o meu melhor horário para um distribuidor meu. Não, passa o pior. O melhor fica para você. Então é importante você entender que você vai passar o horário desses horários seus aí, os que não estão bons, né? Que não estão sendo produtivos, está sendo cansativo para você, você não se torna uma pessoa atrativa, você vai passar esse horário para alguém que vai ser um supervisor, que vai construir a supervisão dele com 2K. Agora tem uma regra, para alguém assumir um turno, ele precisa fazer no mínimo 1.000 pontos. Por que 1.000 pontos, Wellington? Mesmo sendo distribuidor, tá? Não importa se seja distribuidor, se seja supervisor, para quem você vai passar o horário, o turno tem que ter no mínimo 1.000 pontos, porque com menos de 1.000 pontos o cara não tem todos os produtos para atender os clientes, senão ele vai atender meia dúzia de clientes lá e vai estar faltando produto. Então é importante você entender isso. Então vamos imaginar que o Padre Caio tem um espaço e ele vai passar um horário para o Daniel Crichel e ele vai passar um horário lá para o Gabriel. Vamos imaginar que seja isso, tá? O Padre Caio vai chegar e vai sentar com o Daniel e com o Gabriel e vai falar assim, ó, eu tô passando o horário da manhã para você com 5 participantes, viu, Daniel? E tô passando pro Gabriel com 3. Agora, nós vamos fazer um plano. O nosso plano é aumentar 10 participantes por mês. 10 agora nesse primeiro mês, 10 no segundo mês e 10 no terceiro mês. Ou seja, se o Daniel pegou o espaço com 15, depois de 3 meses, o objetivo é estar atendendo 35 só naquele horário ali. O Gabriel pegou com 3, é que no final de 90 dias, aquele espaço esteja atendendo no mínimo 33. Lembrando que quando o Gabriel vai assumir o horário da noite, lembrando que o Gabriel não vai sozinho, vai o Gabriel mais 2 distribuidores dele. Então lembrando, galera, que precisa de aumentar 10 participantes por mês. E lembrando que o Daniel escreveu aí agora no final, não é só do anfitrião, é dele e dos 2 box dele.
Galera, agora vamos falar sério. Aumentar uma média de 10 participantes por mês, 3 pessoas, dá uma média de 3 por pessoa. Aumentar uma média de 3 por pessoa. É muito pouco. Mas só que se isso acontece desse jeitinho que eu estou falando, no final de 90 dias, aquele espaço que só atendia 3 pessoas à noite, agora está atendendo 33. Já imaginou um espaço de 18 às 20 horas, 21 horas, atendendo 33? Como ele vai estar cheio? Como que vai estar uma muvuca ali? Como que vai ser atrativo para qualquer pessoa que vai lá e vê aquele movimento? Mas importante que o dono do espaço defina uma meta de crescimento. Beleza? Galera, vamos lá. Vamos já caminhar para o final da nossa live aqui, tá? Mas eu tenho muita notícia boa para vocês ainda. De novo, a live vai ficar gravada independente de quantas pessoas tem aqui, beleza? Um espaço Vida Saudável, galera, com horário estendido e compartilhado. Lembra, são 2 conceitos que nós estamos falando nessa live. Conceito número 1, horário estendido. Abre no mínimo 12 horas por dia, tá? No mínimo 12, pode ser mais. Wellington, tem um espaço que pode abrir 5 horas da manhã e fechar 10 da noite? Pode. E eu estou dizendo para vocês, vai chegar uma hora, não sei se daqui a 2, 3, 5 ou 10 anos, nós vamos ter espaços funcionando 24 horas. Aguarde isso aí e depois, daqui a alguns anos, vocês vão me falar, não é que o Wellington falava isso, galera? Lá nos anos de 2024, o Wellington falava que vai ter espaço funcionando 24 horas. Vocês se preparem porque isso vai acontecer. Então, deixa eu dizer para vocês, um espaço, horário estendido, que abre no mínimo 12 horas. E outro conceito é compartilhado. É que nessas 12 horas não fique apenas uma pessoa. Tem que ser no mínimo 3. Ou seja, nós podemos ter turno mínimo de 1 hora por turno e máximo de 6, tá? O ideal seria um turno de 4 horas no máximo. Isso seria o ideal, turnos de 4 horas. Mas pode acontecer de ter turnos de 6 horas. Por exemplo, lá em Porto Rico, eu conheço um presidente que é muito meu amigo, chamado Giovanni Olivo, que ele é o dono do espaço, ele abre às 7 e fica até às 13 horas. E no espaço dele, de 7 às 13, passa mais de 100 pessoas por dia, ok? Os distribuidores que ajudam tem sim, Caxangá, Nutribar Caxangá. Então imagina, eu sou o supervisor do espaço e eu tenho 2 distribuidores, tá? Então todo mundo tem que ter seu produto. Os distribuidores têm que ter no mínimo 500 pontos para começar. Ninguém pode começar com mínimo 500 pontos, porque vai dar só um produto. Ô Elton, vamos imaginar, eu sou um distribuidor. Eu comecei com 500 pontos e comecei só com um shake de baunilha. E aconteceu que eu vendi meu shake de baunilha e chegou um cliente lá que é um shake de baunilha. Nessa hora, você compra um shake de baunilha e o seu patrocinador te empresta até você chegar. Mas você tem que comprar primeiro. Ele só pode te emprestar, ele pode adiantar para você. Você paga, faz o pedido, paga, manda entregar lá no espaço, mostra para ele que você já pagou e já comprou o produto, aí ele adianta para você, só para você não perder a venda, beleza? Só para entender o conceito. Um espaço de horário estendido, galera, ele produz no mínimo 5.000 pontos, depois de 90 dias, tá? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Galera, 90 dias vai passar, nós já passamos há 42 dias desse ano. Então, os próximos 90 dias vão passar, beleza? Então, ou seja, agora você precisa fazer as orientações que nós passamos aqui nessa live. Não adianta nada, não vai funcionar se você não seguir as orientações. Se for preciso, assista a live 1, 2, 3, 10 vezes. Falar, galera... eu tô colocando as lives agora num outro canal que eu tenho no YouTube, tá? Eu tenho 2 canais no YouTube, um chamado Wellington Treinamentos e o outro é o meu Wellington Pessoal. Eu tô começando a colocar agora tudo no Wellington Pessoal. Então, para você que me segue lá agora, começou a seguir agora lá no canal do YouTube o Wellington Pessoal, né? Meu Wellington Artuso. Clica no sininho para você receber as informações, curte, compartilha, inscreva no canal, beleza? Vamos embora. Exatamente, Daniel. Eu vou chegar aqui falando nessa qualificação da Disney, tá? Então vamos lá agora. Nós estamos na reta final aqui da nossa live. A gente deve ter aqui mais uns 10 minutinhos de live só, tá bom? Como eu consigo transformar... Ó, vamos lá. São 2 coisas que eu quero que vocês parem para pensar aqui. Número 1
é transformar o meu espaço atual no horário estendido. Isso é número 1. Número 2, quando eu for abrir espaços de vida saudável agora, que eu já abra no horário estendido. Galera, eu abri um espaço novo para mim agora em dezembro, já abri no modelo espaço vida saudável estendido, ok? Beleza, então vamos lá. Como eu vou transformar o meu horário, o meu espaço em horário estendido? Número 1, consultores cadastrados. Herbalife ontem, ela deu, quem não requalificou o supervisor, a partir de hoje já não está no extrato mais da Herbalife, beleza? Eu espero que já tenha atualizado o relatório, até ontem à noite não tinha realizado, mas eu acho que hoje já deve estar atualizado esse relatório da Herbalife, tá? Então, número 1, pegue agora algum supervisor que não requalificou como supervisor, pega um distribuidor que você já tem cadastrado, propõe para ele, assistir uma live agora, onde você pode trabalhar no mínimo 1 hora no espaço Vida Saudável, eu tô ficando lá de 7 às 11, quer passar lá, ficar lá de 7 às 8 da manhã, ou quer ficar de 7 às 11, então, ou seja, a primeira coisa é pegar distribuidores cadastrados. Vai uma dica aqui para você. Wellington, eu tenho um supervisor na minha equipe. Esse supervisor, ele fechou o espaço na pandemia, não abriu mais, ele não está desfocado, está fora do sistema. Eu posso convidar um supervisor para ele ficar no horário estendido? Pode, sem problema nenhum, beleza? O ideal que seja distribuidores que não são supervisores ainda, mas pode colocar supervisor também. É melhor um supervisor perto de você, treinando com você, capacitando, vendo as coisas acontecerem, do que ele fora do sistema. Daqui a 1, 2 anos ele não está mais no negócio, beleza? Então, consultores cadastrados, tá? Número 2, participantes. Participantes, essa é a live número 1017, se eu não me engano, tá? LN. Eu acho que é a live número 1017. Tem aqui, só você apertar aqui em cima, deixa eu apertar aqui em cima. Quando você, 1017. Quando você aperta em cima do meu nome, live Café com o Presidente, tem o número da live aí, beleza? Vanessa tá falando que a patrocinadora tá fazendo com ela um trabalho no espaço, com os produtos dela. Então, primeira coisa, distribuidor cadastrado. Número 2, participantes assíduos do espaço. Então, imaginar que você tem um participante que todo dia passa no seu espaço, toma o café lá e depois vai para o trabalho dele. Essa pessoa você pode promover para ela, chega 1 hora antes, tá? Chega para 1 hora antes e fique aqui no espaço. Já convida os colegas lá do trabalho, chama as pessoas para tomar café aqui também, você já vai ganhar dinheiro. Então, participantes ativos, participantes assíduos ali no espaço do saudável que trabalham próximo. Ou alguém que trabalha próximo do seu espaço e que na hora do almoço, todo dia ele vai almoçar lá. Convida ele para ir não só almoçar, mas para ele trabalhar no espaço na hora do almoço. Aí ele chama os amigos do trabalho dele para na hora do almoço ele tá lá. Ele está treinando, ele está capacitando, está ganhando dinheiro e já está começando o negócio dele. Ou aquele participante que larga o serviço e vai embora para casa, em vez dele ir embora para casa, ele fica ali no espaço mais 1, 2 horas treinando, beleza? Então, esse é outro tipo de participante. Outra coisa, indicação. Você vai chegar agora, na hora, não sei se o seu espaço está aberto hoje, tá? Você vai chegar no seu espaço no próximo dia que abrir e vai falar assim, tive uma live com o presidente da Herbalife e agora nós estamos transformando o nosso espaço em horário estendido e compartilhado. Estendido é que nós vamos trabalhar agora 12 horas por dia no mínimo, e compartilhado que eu preciso ter pessoas que colocam nesses horários, já que expandiu o horário, eu preciso de pessoas aqui. Quem você conhece, por exemplo, que gostaria de ficar no meu espaço à noite? Eu já tenho 5 pessoas todo dia à noite, ele já vai começar com 5 clientes. Entendeu? Quem você conhece gostaria de ficar aqui na parte da manhã? E já tem 3 clientes aqui na parte da manhã. E você vai ensinar a ficar com essa pessoa inicialmente, no horário da manhã e quem sabe no horário da noite. Até ele começar a gostar e aprender a fazer uma coisa. Então, pedir indicação. E terceiro, é começar a trabalhar forte recrutamento. Começar a falar para todo mundo, opa, estamos expandindo agora, eu estou precisando de gente, já tem um horário, já tem um espaço, já tem liquidificador, já tem toda a estrutura pronta. Você só precisa criar um Instagram e começar a divulgar agora e comprar produtos. Já tem tudo aqui pronto para você. Eu vou ficar junto com você aqui agora.
comece a trabalhar recrutamento, entendeu? Então, ou seja, se você pega esse tipo de pessoas que eu falei, distribuidores cadastrados, participantes assíduos e moram próximo, indicações de participantes e focar em recrutamento, não tem como. Galera, vamos lá. Reta final da nossa live. O Brasil, né? O país todo do Brasil, nós temos 5.565 cidades. Diva, não é 575 não, tá? É 5565. No Brasil tem 5.565 municípios, tá? Desses 5.565 municípios, 73% desses municípios tem entre 10 e 20 mil habitantes. Ou seja, são 4.062 cidades que tem entre 10 e 20 mil habitantes. Beleza? Galera, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Não tem lugar melhor do Brasil, isso, 5.565. Não tem lugar melhor para começar a fazer sucesso com espaço de vida saudável do que numa cidade pequena. Por quê? Numa cidade pequena, quando as pessoas têm resultado, eles viram um microfone, eles espalham para a cidade inteira que fulano perdeu 2, 3, 5, 4 quilos, que fulano está ganhando 2, 3 mil reais. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos começar a focar agora, mas eu não queria agora que você pensasse na cidade A, B ou C, cidade pequena. Eu queria que você fizesse um negócio chamado efeito furacão. Foi assim que o Jonathan Rodrigues cresceu lá em Porto Rico e chegou ao nível de 110k e hoje é o palestrante da Herbalife que mais viaja o mundo dando treinamentos, tá? Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer agora é o seguinte, todo mundo aqui, galera, é sério, faça isso que eu tô falando para você. Você vai pegar agora, saber onde está o seu espaço de vida saudável, vai fazer uma relação de bairros próximos do seu espaço, bairros da sua cidade. Tarefa hoje, tarefa de segunda-feira de carnaval. Pesquisar no Google hoje quantos bairros tem na sua cidade e ainda pode pesquisar qual é a população desses bairros. Você sabia que se eu entrar agora no Google e pesquisar bairros de Salvador e população dos bairros, escreve isso, bairros da sua cidade e população. Vai aparecer lá uma lista no Google com o nome do bairro e qual é a população desse bairro. A partir daí, o que você vai começar é agora a procurar pessoas para abrir espaço nesses bairros. Lembrando que o seu espaço Vida Saudável, primeiro, ele tem que estar no modelo horário expandido e compartilhado, para depois você duplicar isso. Então, ou seja, galera, é sério, vamos pegar esse mês de fevereiro agora. Assiste essa live 1, 2, 3, 10 vezes, mas pega esse mês de fevereiro para você estruturar tudo isso que eu falei e dia 1º de março o seu horário, o seu espaço já está funcionando no horário estendido. Então vamos finalizar a nossa live. Eu quero trazer para você uma visão. Na minha chamada da live eu falei que alguém pode terminar esse ano ganhando 5, 10, 15, 20, 30 mil reais. Então, um espaço Vida Saudável, horário estendido, ele produz no mínimo 5 mil pontos de volume, beleza? Wellington, eu quero me qualificar esse final de ano agora a equipe mundial, tá? Ativo. Então, se eu quero ser uma equipe mundial ativo, eu preciso fazer 2.500 pontos e ter no mínimo 10 mil pontos de organização. Então, ou seja, vai ficar gravado assim, tá? Casa da Proteína. Vai ficar gravado assim. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Para você qualificar a equipe mundial ativo, você precisa de ter de 2 a 3 espaços de vida saudável em 3 níveis até dezembro. Se até dezembro você tiver 3 espaços de vida saudável, de 2 a 3 espaços de vida saudável, que seja nesse modelo horário estendido e compartilhado, você já é equipe mundial ativo. Ah não, eu quero ser GET. Nós estamos falando agora que a gente pode ter 105 GETs a mais daqui para o final do ano. Para isso, para ser GET, você precisa ter entre 4 e 5. Entre 4 e 5 espaços de vida saudável em 3 níveis nesse modelo compartilhado. Então pensa agora aí se você quer ser um GET da Herbalife. Lembra, aqui, olha que notícia boa. Todo mundo que for GET da Herbalife, que não é GET ainda, que se qualificar GET, já está automaticamente qualificado para
férias da Herbalife do ano de 2025. Então, todo mundo, mesmo que você não tenha aberto a qualificação das férias, você qualifica automaticamente só de ter qualificado a Get. Já imaginou? Você está nas férias, tudo pago pela Herbalife, no mínimo 4 dias e ainda no nível de Get? Que fantástico que vai ser! Que vai ser, né? Então, ou seja, de 4 a 5 espaços Vida Saudável, você já chega no nível de Get. Ô Elton, eu quero ser milionário na Herbalife. O milionário ganha de 20 a 30 mil reais no mínimo aqui. Tem milionários que ganham mais do que isso na Herbalife. Você precisa ter de 15 a 20 espaços Vida Saudável na sua organização em 3 níveis, beleza? E se quer chegar até dezembro de 2024, hein, galera? Lembra que isso é até dezembro de 2024. E se você quer chegar a presidente, eu estou falando agora para os meus amigos milionários que estão aqui na live, né? Meus amigos Guetes, você quer chegar a milionário? Precisa ter a 15 a 20. Meus amigos milionários que estão aqui na live, o que você precisa é já fazer um plano para que daqui até dezembro você tenha entre 40 e 50 espaços. Meus amigos milionários, não importa se você mora em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, qualquer estado do Brasil, Rio Grande do Sul, não importa. Gente, eu estou falando de 40 a 50 espaços Vida Saudável em 3 níveis. É muito pouco isso. Eu queria que você entendesse o poder que tem de você chegar ao nível de presidente esse ano, usando só essa estratégia de espaço Vida Saudável, horário estendido e compartilhado. Com 40, 50, você chega a presidente até o final do ano. Belezinha? Galera, a live vai ficar gravada, 8 horas e 34 minutos. Estou entusiasmadíssimo. Amanhã a gente não vai ter live, que amanhã é feriado de carnaval. Então amanhã não tem live, mas estou esperando vocês aqui na quarta-feira que vem. Vai ser uma live, quarta-feira depois da manhã, né? Uma live super abençoada. Belezinha? Um abraço. Fiquem com Deus. Daqui a 1 hora mais ou menos, essa live já está gravada. Eu vou colocar ela lá no YouTube, vou colocar no canal do Telegram também ela gravada. E se eu fosse você, eu assistia 1, 2, 3, 10 vezes. Chamava os seus distribuidores para assistir. Compartilha ela com todo mundo, porque esse vai ser o nosso ano. Eu estou vendo aqui muito Get, muito milionário. E estou vendo presidentes da Herbalife nessa live. Um abração, galera. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Tchau, tchau.